épocas de conflitos em países, os termos asilo político e refugiado são bastante pronunciados. Mas você entende a condição de cada um? Esse é o tema do Saiba Mais de hoje. Quem esclarece o assunto é a vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB no Distrito Federal, Nathalie Rucol. Olá, Nathalie, obrigada por sua presença. A gente começa com uma pergunta básica. O que é considerado asilo político? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Vamos esclarecer esse e tantos outros pontos que consideramos nevrálgicos e fundamentais para a cultura jurídica, seja do direito internacional quanto do direito nacional. Falando um pouquinho sobre essa pergunta básica, né, o termo asilo político, o que é considerado, em qual situação ele realmente se aplica? O asilo político é um instituto eminentemente da América Latina. Nesse sentido, o que eu posso afirmar para você? Desde o artigo 4º da Constituição Federal do Brasil, se traz a elucidação com relação a como serão aplicadas as relações internacionais do Brasil com os outros países. O asilo político é considerado um direito humano fundamental. E no que consiste o asilo político? Toda vez que uma pessoa ela se julgar perseguida sob o foco político, ela pode pleitear o asilo. E quem realmente tem direito? Essa situação que você acabou de colocar, né? Quando a pessoa pode realmente ser caracterizada com essa questão aí de sentir ameaçada nesse aspecto? Vamos partir do ponto de vista do direito civil pátrio, então. Qual é o bem jurídico mais importante? É a vida. Então, toda vez que qualquer pessoa sentir um fundado receio de perseguição frente às suas vocações ou opiniões políticas, com receio de perdimento da sua própria vida, qual seja, então, novamente, do seu bem jurídico mais importante, enfim, é o aspecto fundamental e diria o principal para que se possa pleitear o asilo político. E o procedimento para pleitear o asilo político é o mesmo para todos os países ou tem diferenças? Cada país, ele tem esse poder discricionário de, frente à sua legislação interna, estipular os requisitos para a concessão ou não. Como eu lhe disse anteriormente, o asilo político é um instituto eminentemente da América Latina. No caso do asilo político, nós temos algumas características fundamentais. Por exemplo, aquele que pleiteia o asilo político é uma pessoa. É aquela pessoa com fundado receio de perseguição, não são grupos. Primeira característica, então. Segunda característica, aquele que pleiteia o asilo tem que esperar a concessão do asilo para poder ter garantidos todos os direitos oriundos daquela condição. Ou seja, enquanto não for outorgado o asilo político, ele estará categorizado como se fosse um estrangeiro irregular no Brasil. E em razão disso existem repercussões. Por exemplo, você pode me perguntar, então aquela pessoa que ainda não teve a concessão do asilo político, ela pode ser detida? Pode. O que se tenciona dizer? Que não deva ser detida. Por quê? Novamente, o asilo político é tido como um direito humano fundamental. Quase em pé de igualdade com qual outro direito? Da liberdade, que é um direito também de toda pessoa. Vamos falar um pouquinho em relação ao governo brasileiro. Qual que é esse procedimento aqui no Brasil? O Brasil tem todo um aparato vinculado ao asilo político. Em que sentido? Existe aqui no Brasil toda uma análise que é feita diretamente pelo presidente da República. Como é feito o procedimento? Então, aquele que alega um fundado receio de perseguição, ele vai pleitear esse asilo. Esse asilo vai ser verificado se aquela pessoa, de fato, sofre alguma espécie de perseguição. Há que se verificar os antecedentes criminais daquela pessoa, justamente para evitar situações nas quais uma pessoa que, na verdade, cometeu um crime civil, foi condenada, fugiu para o Brasil, por exemplo, pleiteia o asilo. Vai ser concedido? Evidente que não. Por quê? O direito internacional, ele não vai poder
contribuir ou tolerar situações de impunidade internacional. Um crime civil, aquele que for condenado em razão desse tipo de crime não político, não de opinião, não pode ser um asilado político. E alguém pode contestar esse direito do asilo político? Por exemplo, o Brasil concede o asilo político a uma pessoa. Alguém pode contestar o Ministério Público, por exemplo? Na realidade, toda análise é feita pelo presidente da República. Então, esses alvos de contestação, eles não tendem a acontecer. Novamente, quem faz toda a análise é o presidente da República. É uma prerrogativa privativa do presidente. E quais as consequências do asilo político, de dar esse direito de asilo político para o país que recebe essa pessoa, né? Porque a partir desse momento ele começa a ter os direitos de qualquer estrangeiro dentro do território, não é isso? Sua pergunta é importantíssima para estabelecer outros critérios também, ou outras características do asilo. Por exemplo, no caso do asilo, nós temos os chamados efeitos constitutivos. Ou seja, eu vou criar direitos. A partir do momento que aquela pessoa ela adquire o status de asilada, ela passa a ter direito a quê? Primeiro, direitos civis, direitos econômicos, direitos sociais, assistência médica, pode trabalhar. Se tiver crianças envolvidas no assunto, tem direito a estudar. Aquele que for concedido o asilo político, o que o Alto Comissariado das Nações Unidas alega frente ao refúgio, que também pode ser interpretado aqui para a ideia do asilo político. Tem cônjuge? Tem filhos dependentes? Bem, eles também poderão residir no Brasil, no caso, o país em que se pleiteia o refúgio, justamente para manter a unidade familiar, que é um dos princípios que são atendidos, são contemplados e são previstos desde o preâmbulo da Constituição. Tem um prazo para a pessoa pedir esse asilo político ou não? Quando a pessoa pede e é concedido esse direito, é um tempo indeterminado? Não existe um tempo. O que existe sim é uma necessidade por uma sensibilidade maior de quem vai analisar esses pedidos. Existe toda uma tramitação que é feita até se chegar ao presidente da República, que tem a palavra final quanto à concessão ou não do asilo político. Mas dentro do asilo nós temos duas diferenciações. Existe a possibilidade do chamado asilo diplomático e também do asilo territorial. Qual a diferença? Para elucidar, eu vou falar como se fosse o caso de um estrangeiro pleiteando essa concessão aqui no Brasil. Primeiro, asilo territorial. Aquele estrangeiro já está no Brasil e ele pleiteia o asilo, ou seja, está no território territorial. Esse é o asilo territorial. Uma outra situação, um eslovaco está na Polônia e necessita e pleiteia o asilo político do Brasil. O que ele vai fazer? Ele vai até a embaixada brasileira e lá vai requisitar a configuração e a concessão do status de asilado. A gente está falando bastante de quem tem o direito de pedir o asilo político, mas e quem não tem esse direito? Qual seria o pré-requisito que não dá esse direito à pessoa pedir esse asilo político? Bem, existe um critério que é fundamental, qual seja, aquela pessoa que pleiteia, aquele civil estrangeiro de um outro estado que pleiteia o asilo político, em primeiro lugar, tem que ser em razão de um fundado receio de perseguição por uma opinião, por uma conduta política. Se não for uma conduta política, uma opinião política, não é caso de asilo, é um caso de refúgio. Vamos falar um pouquinho então no sentido, se a pessoa tem uma pena a cumprir no país de origem, como que fica essa situação? Isso pode ser um pré-requisito para não ser aceito, não dar esse asilo político? Claramente, porque o direito internacional não vai tolerar nenhuma espécie de conluio entre países para prejudicar por razões econômicas, sociais, políticas. Então, nesse sentido, o que é que vai acontecer? Se aquele estrangeiro ele foi julgado, condenado em um outro território por um crime civil, foge daquele país, vem para o Brasil, requer o asilo político. O governo brasileiro vai outorgar, vai conceder? Evidente que não, porque como já lhe disse, quando falamos da figura do asilo político, nós falamos de um crime
político, nós falamos de algo vinculado à sua posição ideológica, não de um crime civil, não de um assassinato, um latrocínio, um estupro ou qualquer questão. Não se trata de crimes civis. Aqui, o foco é eminentemente político. Ok, vamos falar um pouquinho então da diferença entre asilo político e refugiado, né? Que você já começou a dizer que tem uma diferença bem latente entre eles, né? Bem, então vamos partir do princípio. Qual a ideia de cada um? No caso do asilo, nós temos então uma pessoa que pleiteia frente a um outro Estado em razão desse fundado receio de ser perseguido por uma opinião política. No caso do refúgio, nós temos a configuração de grupos sociais que se sentem perseguidos. E aí, na ideia da perseguição, nós temos um leque maior de oportunidades ou de circunstâncias que podem gerar esse refúgio. Primeiro, fundado receio de perseguição religiosa. Fundado receio de perseguição social. Fundado receio de perseguição quanto à religião, quanto à raça, quanto à nacionalidade, por pertencer a algum grupo social. Bem, é uma maior gama de nuances nos quais aquela pessoa que se sente perseguida pode requerer o refúgio. No entanto, esse conceito que eu acabei de falar para você é o chamado conceito clássico, restrito. Por que isso? Atualmente, recentemente, nós tivemos fenômenos lamentáveis, muitíssimo tristes e que foram abordados por toda a mídia internacional, que são as condições climáticas. Ou até mesmo as lutas étnicas, separatistas, enfim. Então, além desses conceitos ou desses requisitos que eu lhes pus, existem ainda outros três. Quais sejam? Quando há violações maciças de direitos humanos, pode requerer o refúgio? Pode. Quando existe uma situação de conflito generalizado no seu país de origem, pode requerer o refúgio? Pode requerer o refúgio. Quando existe uma situação de violência generalizada, pode requerer o refúgio? Pode requerer o refúgio. E quando não pode requerer o refúgio, quais as situações que não se aplicam? Criminosos de guerra, aqueles que forem condenados por crimes civis, tal qual acontece no asilo. E quem pode, dentro da ideia do refúgio? Vamos pensar nesse conceito amplíssimo, ou dentro do conceito restrito para melhor elucidar. Eu me sinto perseguida em virtude da minha opção sexual. Eu posso requerer refúgio? Posso. Eu sou mulher. No meu estado de origem, eu não tenho a garantia de direitos, eu sofro o pesar de poder perder a minha própria vida. Eu posso requerer o refúgio? Posso requerer o refúgio. Vamos falar um pouquinho sobre o panorama da questão de refugiados e também as pessoas que pedem asilo político. Tem como a gente fazer um panorama hoje? Como que está essa situação no Brasil? O Brasil, mesmo que atualmente nós possamos afirmar que está imerso numa crise política e até econômica, ainda assim é visto como um eldorado de oportunidades pelos estrangeiros. Nesse sentido, ainda que exista o risco frente à possibilidade de ser deportado ou alguma coisa nesse sentido, os estrangeiros vêm ao Brasil. Por quê? Porque as condições do Brasil ainda são mais favoráveis do que seus estados de origem. E por que eu lhe afirmo essa questão dos estrangeiros e da regularidade? Porque aquele estrangeiro muitas vezes vem ao Brasil ou chega ao Brasil justamente por estar numa situação de perigo, de descontrole financeiro, emocional e afins. Muitas vezes ele adentra de maneira irregular, sem documentos ou com documentos falsos. Nesse sentido, você poderia dizer para mim, ele vai poder ser preso? Depende. Ideia principal. Bem, aquele cidadão de um outro estado, aquele sujeito que adentra com documentos falsos em situação de irregularidade, ele poderia ser deportado. No entanto, o que sugere o Alto Comissariado? Que não se faça isso. Que antes de mais nada, se dê a possibilidade daquela pessoa poder recorrer. Se de fato aquela pessoa adentrou no território nacional de maneira irregular, mas ela posteriormente requereu o refúgio
ou no caso o asilo, o que vai acontecer? Enquanto há a tramitação do asilo, do refúgio, não poderá ser expulso, não poderá ser extraditado e que se tenciona dizer que não será deportado. Naturalmente, se verificada a situação daquela pessoa, por exemplo, a verificação de antecedentes criminais, se verifica que aquela pessoa, na verdade, cometeu um crime civil em um outro estado, ela não vai poder estar aqui no país com o status de refugiado ou de asilado. Então, terá que ser feito um outro procedimento para que ela possa se evair do território nacional. Então vamos falar um pouquinho sobre essa situação aí de quando cabe ser extraditado ou deportado, né? Porque tem toda essa diferenciação nesse aspecto. Quando que cabe, então, essa situação? Bem, existe uma diferença cabal entre o Instituto da Extradição e o Instituto da Deportação. Na deportação, não existe o cometimento de um crime. Existe sim uma situação de irregularidade, uma questão documental, ou seja, a pessoa adentrou no território nacional com documentos falsos ou sem documentos, enfim, ela poderá ser deportada. No caso de ser deportada, ela vai ser impedida de retornar ao Brasil em uma outra oportunidade? Não, mas tem uma característica fundamental aqui, qual seja, existe todo um gasto vinculado à deportação. Então, se paga como se fosse uma tarifa, uma taxa, uma tarifa. Então, o que vai acontecer? Ela paga essa tarifa, pagando essa tarifa, ela pode regressar ao território nacional. Figura diversa é no caso da extradição. Como eu falei para você, na deportação, ele não cometeu crime, é uma situação de regularidade, não ilegalidade. No caso da extradição, ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime em outro território, no seu território de origem ou um terceiro estado. Ele pode ter sido indiciado, processado, julgado e condenado, como pode ter sido tão somente indiciado. Bem, mas tanto num caso quanto no outro, houve o cometimento de um crime. Ele fugiu daquele estado, veio para o Brasil. Bem, nesse caso, há que se verificar uma série de coisas. Primeiro, o Brasil tem um tratado com o seu estado de origem? Se não tiver tratado, existe a possibilidade de um compromisso de reciprocidade entre os estados para poder extraditar? Bem, todas essas questões têm que ser abordadas, identificadas para se verificar se é caso de extradição, se é caso de deportação. O que eu posso te afirmar com relação tanto à figura do refúgio quanto à figura do asilo? São institutos importantíssimos do ponto de vista dos direitos humanos. São os direitos humanos fundamentais. Por quê? Nós estamos aqui falando a respeito da vida das pessoas. Naturalmente, se eu estou pleiteando essa proteção em outro estado, o que eu posso depender? Que eu não tenho essa proteção do meu estado de origem. Então, é uma questão de sensibilidade, solidariedade internacional e uma ideia final e geral que propugna o direito internacional, que é o quê? A pacificação dos povos. Vamos falar então sobre uma situação que pode acontecer. A pessoa vem, por exemplo, para o Brasil, chega aqui e comete um crime no Brasil. Como é que essa pessoa é tratada? Como é que ela deve ser julgada? No caso, há que se verificar novamente como é a legislação dessa pessoa no seu estado de origem. Porque geralmente, no caso de cometimento de crimes em um território estrangeiro, geralmente o seu estado de origem requer extradição. Para quê? Para que esse estado possa julgar. Existe a possibilidade do Brasil julgar aquela pessoa? Existe. No entanto, há que se verificar o cômputo de pena, se no caso, no seu estado de origem, aquela conduta que foi praticada no Brasil é crime também, para não gerar situações de agravamento de penas ou situações que podem, inclusive, gerar embaraços internacionais, diplomáticos e conflitos que podem ser resolvidos, sim, pela diplomacia. Obrigada por sua participação aqui no programa Saiba Mais, foi bem esclarecedor, bem bacana. Obrigada por sua presença. Muitíssimo obrigada. E continue com a gente acompanhando a programação da TV Justiça e até o próximo programa.